gente vai tratar de um assunto ainda mais específico. Eu vou dividir com vocês o que eu chamo de um manual para contar boas histórias nas redes sociais, tá? Tem algumas regras que, na minha avaliação, devem sempre ser seguidas na hora de contar histórias. Hoje em dia, quem está fazendo Instagram, quem está fazendo Facebook, sempre se pergunta, mas na hora de fazer aquele vídeo, na hora de fazer um discurso, como é que eu devo me comportar? Quais são os elementos que devem ser incluídos no processo dessa narrativa e que são fundamentais? Então eu quero falar dos 3 que, na minha avaliação, sempre que você conseguir incluir na sua narrativa, você vai dar show. Então o primeiro ponto é: revele sempre alguma coisa pessoal, alguma coisa íntima, algo que é desconhecido para as pessoas. Do contrário, a narrativa sempre fica entediante. É impressionante como cada vez mais as pessoas se interessam pela fofoca, pelo bastidor, pelo que vem por trás das câmeras. Então, uma boa narrativa é aquela que começa revelando algo que é novo. Lembre-se das histórias que seus avós contavam, seus tios, seus amigos, em que ele começa dizendo: olha, vou te contar uma coisa que ninguém sabe. O nível de atenção das pessoas, nesse caso, é sempre imediato, né? Então, sempre que for possível, conta alguma coisinha que tenha a ver com quem você é e alguma história que seja novidade para todo mundo. Isso chama super atenção e diminui a capacidade das pessoas ficarem dispersas, né? Segundo ponto é: conecte-se com as pessoas com alguma emoção específica. Olha, aqui a dica é muito clara. A dica é muito clara, desculpa. Medo, desejo, raiva ou felicidade. Um desses 4 sentimentos e desejos tem que estar presente na sua narrativa. As pessoas têm que ter: nossa, mas que notícia boa, meu Deus, será que é isso mesmo que está acontecendo? Ou então, eu vou pegar esse cara na esquina. É preciso comunicar na sua narrativa com algum esses 4 elementos. Caso contrário, provavelmente vai ser difícil tocar as pessoas. Por quê? Porque tem muita gente falando. A competição pela atenção hoje é enorme. Então, quando você mexe com os sentimentos específicos das pessoas, a capacidade de ter um retorno melhor é maior. E o terceiro e último ponto é: leve o seu público-alvo a uma jornada narrativa. Explica onde é que a experiência começa. Lembra que ela tem que ter um clímax e sempre tem que ter um desfecho. Faça com que as pessoas viajem nos sentimentos, na história que você está contando. Não conta uma história dura e rasa, não. Olha, sabia que aquele dia eu estava em tal lugar, encontrei com tal pessoa, isso me fez pensar em tal assunto, e isso nos fez, então, por que a gente vai tomar tal decisão? Conta a história, vai do começo ao fim. Lembrando que o ponto mais importante que você tem a passar está sempre no clímax, está sempre no meio dessa narrativa. Muita gente me pergunta se eu tenho como dividir ou compartilhar os melhores exemplos possíveis de que tipo de história, então, deve ser contada. Então, eu separei aqui algumas sugestões do que fazer e como fazer para gente que, de fato, assim, nunca pensou em construir uma narrativa de maneira profissional, tá? Então, eu vou listar agora, nesse bloco, 5 tipos de histórias que mexem com as pessoas, que motivam as pessoas e que, na minha avaliação, servem como um certo checklist para quem quer começar a treinar e fazer contação de história, começar a construir narrativa de maneira efetiva. Vamos lá? O primeiro ponto é: conta pra gente de onde é que você veio, tá? É impressionante como todo mundo quer ter fé de que todos nós podemos alcançar os nossos sonhos, realizar os nossos desejos. E vocês, provavelmente, que estão aí se preparando para as eleições do ano que vem, podem ser candidatos ou não, vocês são pessoas que inspiram as pessoas. Então, conta para elas como é que vocês chegaram a ter a posição, a ter os pensamentos, as ideias que vocês têm hoje. As pessoas querem sinceridade, querem ver o lado real de tudo. As pessoas estão procurando as suas próprias versões do que a gente chamava na infância de conto de fada. Então, o seu papel como líder é, quem sabe, começar a contar a história a partir da sua origem. Como é que era lá atrás, antes de tudo isso aparecer, antes de você estar hoje aqui no Renova? Como é que isso aconteceu? Como é que foi esse processo? Conta pra gente a sua origem. Isso é sempre uma forma de dar início, dar um startzinho a um processo bem bacana de uma narrativa que vocês vão ver, vai ter que dar sentido aos passos seguintes. O segundo ponto é: mostre as histórias de agora, as histórias atuais,
sempre revelando pessoas de verdade, as pessoas que estão em volta de você. As primeiras conexões que a gente tem com pai, mãe, irmão, amigo, contam muito sobre a construção da vida da gente. É muito legal quando a gente descobre uma narrativa que revela o behind the scenes ou os bastidores, dando transparência, mostrando autenticidade. Não só na versão que você tem para contar de você mesmo, mas na versão e no formato do que aquelas pessoas que te admiram, que gostam de você, têm para falar sobre você. Então, pega as histórias contadas do ponto de vista dos outros e expõe para a gente. Aqueles que trabalham com você, aqueles que pegam ônibus com você, aqueles que experimentaram desafios os mais diversos no seu cotidiano, tá? Então, tem alguma coisa mudando? Tem alguma coisa acontecendo lá no trabalho, na escola, no seu grupo religioso? Tem alguém organizando algum projeto? E essas coisas estão conectadas com você? Traz essas histórias para dentro da sua narrativa. Traz essas histórias para dentro do que você vai contar em respeito a quem você é, o que você acredita e o que você pensa. Então, conta pra gente esses movimentos na visão não só apenas do que você tá construindo, mas fundamentalmente na visão de quem está em volta. É muito legal. A gente fez um experimento recente para estudar como é que lida com fake news, como é que a gente combate fake news, né? E a gente então dividiu grupos de controle e tratamento, mostrando que quando alguém fala mal de você e você se defende sozinho, dificilmente as pessoas acreditam na sua defesa. A fake news começa a ter um pouco de poder. Mas quando você, além de se defender, coloca uma terceira pessoa que tem credibilidade, que as pessoas gostam e que parece isenta nos olhos do público-alvo, e essa pessoa te defende, o efeito que ela tem de desconstrução das fake news é ainda maior. Então, eu estou citando esse exemplo de um estudo experimental que a gente fez para você lembrar. Traga para a sua narrativa, nesse segundo tipo de história, outras pessoas para falarem de você, de como te conheceram e da importância que você tem na vida delas e nos projetos com os quais vocês compartilham, tá bom? O terceiro ponto, eu chamo de um ponto normativo. Tente o máximo possível incluir valor no que você faz. Você tem que dizer para as pessoas cada vez mais como é que aquilo que você quer fazer ajuda a transformar esse planeta. Como é que economizando água, cuidando dos animais ou do meio ambiente, ou defendendo uma pauta, ou falando sobre algo que é relevante para as pessoas, como é que isso contribui para a gente construir uma comunidade melhor? As pessoas estão interessadas em entender como é que você se conecta com esse mundão, com esse coletivo. Um terceiro tipo de história interessante, portanto, é falar sobre o que você pensa, suas posições sobre vários dos temas. Você pode ter certeza que posicionamento é hoje algo crucial para quem quer estar disputando nesse mercado político. Então, um exemplo, se você, por exemplo, inclui pessoas que têm algum tipo de necessidade especial nos seus projetos, você é um empresário que contrata pessoas de maneira igualitária, você cria formas de gestão que são diferentes, que respeitam as minorias, que lidam com as diferenças entre homem e mulher. Se você é alguém que faz isso, que acredita nisso, fala sobre isso. Ao mesmo tempo, se você leu e assistiu alguma coisa que te motivou a pensar em algo que é importante para as pessoas, fala sobre isso também, né? Conversa sobre como é que você já ajudou projetos para distribuir comida para quem passava fome. Se você defendeu algum tema, vá atrás dele, vá conversar com as pessoas que pensam diferente de você e mostrar como é que a sua posição é fundamental na construção desse ponto. Qualquer assunto que te ajude a mostrar como é que você se posiciona, como é que você pensa, quais são os seus princípios, quais são os seus valores, provavelmente vão dizer muito sobre quem você é. Isso vai atrair a atenção das pessoas. Hoje, cada vez mais, a posição, e muitas vezes até a polêmica, tem trazido retornos de atenção para as narrativas de maneira impressionante. Por quê? Porque numa comunicação fluida, com tantos meios e com tantos canais, mostrar-se diferente é mostrar que você é capaz de enfrentar e desafiar o que a maioria pensa, o que a maioria diz. Então se posicionem, falem sobre as histórias que inspiram vocês e contem as coisas que vocês fazem para mudar o mundo e que dizem respeito à vida de cada uma das pessoas. O quarto ponto é fundamental para líder político. Eu adoro brincar quando eu estou dando palestra ou falando sobre esse assunto. Como eu já disse antes,
quem mexe com política geralmente fala muito e às vezes escuta pouco. Então, a minha quarta dica, minha quarta sugestão é: integre nos seus conteúdos os conteúdos gerados pelo seu público, para que eles também possam contar as suas histórias simplesmente usando o seu veículo, né? É muito mais legal quando você traz uma temática, traz uma posição, e lá no seu Facebook, no seu Instagram, dentro dessa narrativa que você está construindo sobre você, você incorpora como as pessoas veem, o que as pessoas sentem, ou como elas interpretam a mensagem política que você trouxe para a pauta. Então, gente, vamos esquecer desse negócio que a gente só fala, né? Interação e engajamento é o grande segredo das redes. Todo mundo aqui já deve ter tido aquela famosa experiência de grupo de WhatsApp em família, né? Quando um assunto pega, é quando as pessoas começam a falar, debater, dar seus pontos de vista. É isso que a gente espera porque de uma liderança política, porque é isso que mobiliza e ajuda na construção das narrativas. Então, não se esqueça, não é só falar, é interagir e dar voz e vez para quem também quer falar com você e quer apresentar o seu ponto de vista. Essa quinta e última dica é a dica mais diferente de todas elas. Tenho visto funcionar de maneira muito interessante quando a gente tenta associar analogicamente a conversa, a narrativa que a gente faz com a história de personagens, de desenhos e filmes que as pessoas gostam e que as pessoas entendem, né? É muito legal, umas vezes que eu vi um discurso funcionando e um candidato a prefeito estava dizendo: olha, ser eleito é mais ou menos como ter os poderes do Homem-Aranha, porque grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É legal ver como a narrativa, quando a gente utiliza termos populares ou termos que mobilizam as pessoas nessa natureza, facilitam, servem como atalho para as pessoas de fato entenderem o que a gente está querendo dizer, né? A história do Rei Leão, da Cinderela, do Peter Pan, por trás de todas elas, sempre tem uma narrativa que já emocionou, que já funcionou na indústria do cinema. Então, usar essas referências, quando a gente está contando as nossas histórias, ajuda a funcionar como um atalhozinho para que todo mundo entenda, afinal de contas, o que a gente está querendo transmitir. O departamento de vendas de uma empresa, ele pode ser tão invencível quanto os Vingadores, né? Alguém pode resolver problema tão rápido quanto o pessoal dos Incríveis. Brincar com isso e se permitir, claro, ser super-herói sem querer se achar melhor que os outros, mostrando os defeitos e os problemas, é algo que rapidamente conecta nas narrativas. Então, esse quinto ponto, sempre que vocês derem conta de fazer ou encontrarem espaço para fazer, acho que vale a pena brincar, porque você vai provavelmente explicar toda a sua narrativa usando um exemplo desses que são populares e que todo mundo conhece.